Olá, seja muito bem-vindo ao Boletim Legislativo de hoje, com as principais notícias da Câmara de São José. E a gente começa falando da volta às aulas aqui na cidade. Algumas crianças já retornaram à escola, seguindo uma série de critérios de segurança. E nós conversamos com o secretário de Educação, que fez um balanço desse começo do ano letivo, agora com a retomada gradativa das aulas presenciais. Após quase um ano sem aulas presenciais devido à pandemia do novo coronavírus, os alunos da rede municipal de São José dos Campos retornaram às escolas para o primeiro dia do ano letivo de 2021. E logo na entrada, os estudantes tiveram uma recepção de boas-vindas, com direito a cartazes e aplausos. Tudo isso, é claro, sem esquecer os protocolos de segurança contra a Covid, com medição de temperatura, tapete sanitizante e álcool em gel. Nesse primeiro momento, cada sala de aula pode receber até 10 alunos à turma, e o retorno é opcional, com a decisão ficando a critério da família. De acordo com a Secretaria de Educação e Cidadania, metade dos alunos que eram esperados foi para a escola neste primeiro dia. Um ambiente bastante organizado, a retomada no primeiro dia aconteceu sem grandes percalços, tudo conforme o planejado. Mesmo com o retorno das aulas presenciais, o ensino remoto vai continuar com materiais disponibilizados na internet e também com videoaulas pela TV Câmara. Caso São José avance a fase amarela do Plano São Paulo de enfrentamento à Covid-19, a retomada das aulas do ensino municipal entra em uma nova etapa, com um aumento apenas na frequência dos dias de aula e não no número de alunos. O que está previsto a partir do dia 22 é que algumas séries passarão a ter aulas 2 vezes por semana. Então, a educação infantil inteira passa a ter aula 2 vezes por semana. No ensino fundamental, o primeiro ano, o segundo, o quinto e o nono ano passam a ter aula 2 vezes por semana e o EJA também passa a ter aula 2 vezes por semana. Então, não há necessariamente um aumento do número de alunos, mas há um aumento de atividades, de dias de atividades para determinados grupos de alunos. Para o secretário Jones Almeida, a retomada das aulas presenciais na educação municipal representa o retorno da rotina dos estudantes depois de 11 meses em casa. As escolas foram o primeiro equipamento público a fechar suas portas presencialmente em março de 2020 e está sendo muito provavelmente um dos últimos serviços a retomar as suas atividades. Então, nesse momento, nós precisamos afirmar que a educação é um serviço essencial. Por isso é tão importante, no início do ano letivo de 2021, dar a oportunidade para as crianças da rede municipal poder ter aula presencial. Com 2 filhos matriculados na rede municipal de ensino, Alexandre aprovou o retorno às aulas presenciais. Ele acredita que o ambiente escolar ajuda na compreensão do conteúdo. A aula presencial é muito melhor do que a online. A online aprende, a minha esposa tira o chapéu para ela porque ela pega no pé, consegue ensinar, mas muitas crianças não conseguem. E a falta do ambiente, do coleguismo, mesmo distante, vai sentir mais coleguismo. Já foi sancionada pela Prefeitura a lei que pretende criar em São José o Programa de Parcerias de Investimento do Município, o PPI. O objetivo é atrair uma série de investimentos na cidade por meio de contratos de gestão firmados entre a Prefeitura e empresas privadas, que poderiam atuar na realização e administração de obras e espaços públicos. Além de garantir retorno financeiro, o programa também pretende incentivar a geração de renda e emprego em São José. Parcerias entre governo municipal e a iniciativa privada para reduzir gastos públicos e gerar mais empregos. Este é o objetivo da Prefeitura de São José, com o lançamento do Programa de Parceria de Investimento, sancionado no dia 19 de janeiro, que promete incentivar acordos com empresas para implantar e ampliar serviços de infraestrutura na cidade. Com a parceria, a intenção é ter cerca de 500 milhões de reais revertidos para a cidade. Normalmente, o que se observa pelo mundo todo é a maior agilidade. As empresas privadas conseguem buscar soluções e rapidamente tocar os negócios com mais flexibilidade, com mais criatividade e com mais agilidade. Isso é uma aposta, né? Isso é a experiência do que acontece no mundo todo, ou seja, São José está se adequando a uma tendência mundial. O plano elaborado pela Prefeitura apresenta 10 projetos ou locais que podem receber parceria da iniciativa privada. Alguns já existem e devem ter o espaço explorado pelas empresas, em troca do custeio do uso da área e manutenção.
Neste sentido, o Estádio Martins Pereira, a Arena Esportiva poderão sediar eventos. Já o Parque da Cidade pode ter o espaço explorado com a abertura de empreendimentos culturais e do ramo alimentício. Outros projetos previstos, como o estacionamento subterrâneo, o centro de convenções e o bilhete único, ainda terão um estudo para definir como será feito o acordo com as empresas privadas. De acordo com o secretário Alberto Mano Marques, o aeroporto da cidade é o projeto que está mais adiantado, com a conclusão dos estudos técnicos programados para fevereiro e a expectativa de finalizar o processo de concessão até o final do ano. Aí não estaremos mais interessados em atrair empresas de consultoria como agora, mas sim interessados em atrair grandes grupos empresariais que tenham experiência e interesse em tocar o aeroporto por 35 anos, fazendo dele um importante elemento de mobilidade para os cidadãos que moram em São José e um negócio virtuoso na cidade, com geração de impostos, com movimentação de carga e passageiros. Segundo o governo municipal, todas as concessões previstas no programa de parceria de investimento devem ter a participação da população e também da Câmara Municipal, por meio de audiências públicas, nas quais os munícipes podem dar sugestões e opiniões sobre os projetos. É extremamente relevante. Normalmente nas audiências públicas você tem um volume muito grande de sugestões, de críticas, mas sempre tem uma parcela importante que contribui para o aperfeiçoamento do projeto. Então é vital, a lei é sábia e corretamente coloca esse momento em que você conversa com a comunidade e escuta novas ideias. Além do investimento financeiro previsto para a cidade, a expectativa é que o programa de parcerias com a iniciativa privada consiga fomentar a geração de empregos em São José. Todos esses programas têm um potencial enorme de geração de novos empregos. Então, todos eles têm um olhar para melhorar a vida dos cidadãos de todas as classes sociais, em todas as regiões da cidade, mas essencialmente gerar muitos empregos. Dinheiro novo entrando na cidade, vindo da iniciativa privada, necessariamente alavanca novos empregos. É um programa muito proativo de combate à crise e geração de empregos. E como você viu na reportagem, uma das expectativas do programa de parcerias de investimento é incentivar a geração de empregos na cidade. Enquanto a proposta ainda não se formaliza de fato, para você que está em busca de trabalho, uma saída é ficar de olho nas vagas do PAT. Então confira agora na nossa agenda de serviços as oportunidades disponíveis em São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, analista de sistema, auxiliar de enfermagem, auxiliar de manutenção industrial, chapista de lanchonete, cozinheiro, designer de interiores, fiscal de loja, fiscal de piso, garçom, marceneiro, mecânico de autos, montador de estruturas metálicas, montador de móveis planejados, motorista operador de manque, porteiro, operador de roçadeira, técnico de enfermagem, técnico em edificações, vendedor de móveis planejados e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de analista de sistema e operador de roçadeira. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Uma boa notícia para o município foi a queda na taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade, o que colocou São José dos Campos na fase laranja do Plano São Paulo. E vamos ver então como estão os números da doença aqui em São José, de acordo com o último boletim epidemiológico do município.
Vale lembrar que todos nós temos que continuar seguindo as recomendações dos órgãos de saúde para que a situação melhore ainda mais, hein? Agora, falando do tempo, como será que fica a previsão para a tarde de hoje e amanhã? A tarde desta terça-feira será de sol entre nuvens e com altas chances de chuva. A máxima será de 26 graus e a mínima 17. Já na quarta-feira, o sol aparece entre nuvens pela manhã e à tarde deve chover. As temperaturas variam um pouco e a máxima será de 27 graus, mínima 17. Antes de fechar o boletim, eu queria chamar sua atenção para um assunto sério: a luta contra o câncer. Essa é uma doença que ainda gera muito medo e ansiedade, mas que precisa ser encarada de frente e com agilidade no diagnóstico. Se descobertos precocemente, a maior parte dos tumores tem altas chances de cura. Reforçar essa mensagem para toda a população é um dos objetivos do Dia Mundial do Câncer e também do Dia da Luta contra o Câncer Infantil. Porém, alcançar essa meta tem sido um desafio durante a pandemia de Covid-19. Os detalhes na reportagem. A Tatiane sabe qual é a felicidade de vencer um câncer. Ela descobriu um tumor na língua e desde então foram 2 cirurgias e 26 sessões de radioterapia até estar curada. Um fator foi determinante para que ela enfrentasse a situação com mais confiança: o suporte que recebeu da família e do GAPC, o Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer. Não é fácil, né? Porque, querendo ou menos, é um choque emocional muito grande para a pessoa. Mas eles ajudando, o suporte do psicólogo, te orientando, a gente vai sabendo levar com calma. Porque tem que ter calma e apoio da família. Esses são os principais para poder você fazer um tratamento bacana. Assim como foi com a Tatiane, o GAPC tem o objetivo de ajudar pessoas diagnosticadas com câncer. O apoio da instituição vem em forma de palestras, doações, distribuição de medicamentos e suplementos alimentares, além do acompanhamento com uma série de profissionais entre psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e assistentes sociais. Por ser uma instituição sem fins lucrativos, a entidade conta com a ajuda de doadores, um apoio que diminuiu bastante por conta da pandemia de Covid-19. Como a gente vive de ajuda da comunidade, da sociedade civil, né, a gente sentiu muito uma queda de ajuda nesse momento, né, desde a pandemia. A gente teve uma queda de mais de 40% de ajuda, né? Que as pessoas costumam colaborar com a gente todo mês. E outra coisa, outra fonte de recurso também seria a gente poder fazer os eventos fora da instituição, como assim vender camisetas, né? E a gente tinha os lugares certos, shopping, academia. A pandemia também impactou o trabalho do GAPC, que precisou alterar a logística dos atendimentos, que passaram a ser semanais. O medo da Covid-19 também fez cair o número de pessoas atendidas. Antes da pandemia, a entidade acolhia em média 800 pacientes por mês. Agora são 300. A preocupação é que esse cenário também afete a principal chance de cura: o diagnóstico e tratamento precoces. A pandemia está aí, mas as doenças estão aí também. Não deixou de aparecer, está aumentando. E os cuidados que as pessoas têm que ter, né? Independente, não esquecer que tem que fazer o seu exame de prevenção, né? Porque ainda tudo que descobre precoce ainda tem uma boa qualidade de vida. E é justamente a importância do diagnóstico precoce e do tratamento digno que mobilizou a Organização Mundial da Saúde a apoiar a criação do Dia Mundial do Câncer, voltado para conscientizar a população sobre a doença. Sendo assim, o mês de fevereiro foi o escolhido para receber campanhas educativas. Dados mostram que no Brasil, o câncer de próstata é o mais comum em homens e o de mama o mais comum em mulheres. Ambas as doenças têm mais de 90% de chances de cura se descobertas precocemente. Aqui em São José dos Campos, segundo a Prefeitura, aproximadamente 1.500 pacientes estão em tratamentos contra o câncer. De acordo com o secretário de Saúde, Danilo Stanzani, por meio do programa Previna, cerca de 84% desses pacientes conseguem iniciar o tratamento em menos de 60 dias, um prazo considerado bom. Para o secretário, essa realidade é possível por meio do apoio da rede parceira. Então o Pio 12 é um excelente parceiro, o Senon, que faz a radioterapia, é um excelente parceiro,
A nossa base de médicos clínicos, de médicos especialistas, fazem um trabalho fantástico. O Hospital Municipal, que é o responsável pela grande maioria dos diagnósticos de câncer e tratamento das urgências oncológicas, também é um grande parceiro que faz com que a gente consiga ter esse resultado. Então, cada dia a gente vem buscando melhorar ainda mais. Ainda falando em diagnóstico precoce, uma lei aprovada na Câmara prevê que exames relacionados à suspeita de câncer devem ser realizados em até 30 dias. Desde a sanção da lei, segundo o Executivo, a Prefeitura vem tomando as providências para atender a legislação. O secretário de Saúde ainda afirma que os atendimentos aos pacientes diagnosticados com câncer não pararam durante a pandemia, mas a procura por exames de mamografia sofreu queda. Então nós readequamos a agenda para que não houvesse aglomeração, para não ter esse risco de contaminação. A questão da higiene é reforçada, então é um procedimento seguro, devem sim procurar para a gente continuar fazendo o diagnóstico precoce para iniciar rapidamente o tratamento dessas mulheres. Entretanto, se formos considerar todo o país, a principal meta da campanha do Dia Mundial do Câncer, que é o diagnóstico precoce, pode ter sido impactada na pandemia. Uma pesquisa nacional apontou que neste período, cerca de 50 a 90 mil pessoas deixaram de fazer exames para diagnosticar a suspeita de um tumor maligno. Essa triste realidade também foi sentida no GAC, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Antes da pandemia, a entidade recebia em média 300 casos de suspeita da doença. Hoje, os números são bem menores, o que pode prejudicar o tratamento caso haja demora no diagnóstico. Aqui no hospital, a gente percebe claramente, a gente teve uma queda drástica de casos novos encaminhados com suspeita oncológica e os casos que estão chegando já chegam com a confirmação da doença e num estágio muito avançado. Isso é muito ruim, porque isso diminui demais a chance de cura de cada criança e jovem. Atualmente, o GAC atende 500 jovens e crianças no trabalho de diagnóstico, acompanhamento e tratamento do câncer infantil. Em função do diagnóstico precoce, a instituição tem um índice de cura de 71%, enquanto que no país essa taxa não passa de 50%. Mas como lembra Rosemary, presidente da entidade, esse bom resultado depende da agilidade no atendimento. E para isso, além da rede de cuidados, é preciso quebrar alguns tabus, como o medo da doença. A família ela também não quer pensar nisso. Então, todo mundo deixa o câncer como a última opção. Ninguém quer pensar, ninguém quer escutar, ninguém quer passar por isso. Mas isso é um tabu muito ruim, né? Porque quanto mais cedo você enfrenta a dificuldade, muito maiores são as chances de sucesso. Para ajudar nesse processo de quebra de paradigmas, além do Dia Mundial do Câncer, ainda foi criado o Dia Internacional da Luta contra o Câncer na Infância, também comemorado em fevereiro. Todas essas datas são formas de fortalecer os serviços de apoio e os laços das famílias que enfrentam a doença. Falar sobre o assunto e sobre a importância de buscar tratamento precoce é dar a cada um dos pacientes mais chances de cura. E nada mais recompensador do que ver o sorriso daqueles que enfrentaram e venceram a batalha contra o câncer. Apesar de difícil, todo dia é um dia bom para a gente sorrir, desde que a gente seja acolhido e tenha amor. Então, o que importa realmente é você dar a oportunidade de todas essas crianças e jovens terem um bom tratamento. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueça que logo mais, às 5h30 da tarde, a TV Câmara vai transmitir a sessão ao vivo, direto do plenário. Até amanhã.